Nós tivemos o ano passado todo um ponto de coleta permanente aqui no Clube de Engenharia para coletar essas assinaturas, né? Em 2014, nós tivemos uma outra iniciativa importante, foi a aprovação do Marco Civil da Internet, né? E uma coisa bastante importante que ficou colocada no Marco Civil da Internet, que nos ajuda significativamente, que no Marco Civil da Internet está dito explicitamente o seguinte: o acesso à internet é essencial ao cidadão. Então, isso é uma informação importante, porque a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, diz que qualquer serviço essencial ao cidadão não pode ser prestado apenas em regime privado. E, então, nós partimos agora para uma luta no sentido de tornar o acesso à internet um serviço também prestado em regime público. Isto, regime público, né, para vocês entenderem, significa caracterizar universalização, né, obrigações de universalização dada pelo Estado às operadoras, de continuidade do serviço, e não mais regulado, o serviço passa a ser regulado não mais por preço, e sim por tarifa colocada, tarifa máxima colocada pelo Estado, pela União. Então, a gente vem tendo reuniões na Câmara dos Deputados, eles estão com ideias de fazer modificações na Lei Geral de Telecomunicações e estão convocando algumas entidades para participar de discussões, e o Marcelo Miranda, que está aqui presente, né, acabou de voltar de lá para uma discussão de bens reversíveis e de modificações da Lei Geral de Telecomunicações. Ele teve essa conversa ontem lá com os deputados, na Câmara dos Deputados, junto com outras entidades que representavam outras áreas do governo, né? Estava a Anatel, estava o Ministério, estava o Sinditele Brasil, né? Que é o representante das operadoras, e estamos nessa discussão, né? Na terça-feira que vem, eu também já fui convocado para ir a Brasília para discutir exatamente o acesso às facilidades de telecomunicações e de telefonia. Então, também, provavelmente, vamos discutir as implicações de tornar esse acesso, né, universal, né? Em 2015, nós estamos tendo uma discussão ainda importante no sentido de as exceções à neutralidade de rede no Marco Civil da Internet, né? Ainda de privacidade e de logs de acesso. Então, foram 3 assuntos que ficaram pendentes para serem arbitrados pela Presidência da República, ouvidos o CGI-BR, o Comitê Gestor de Internet, e a Anatel. Então, provavelmente, nos próximos meses, a gente vai ter esse novo texto, né, em que vamos ter a possibilidade de ter efetivamente neutralidade de rede no Brasil e uma privacidade que está sendo questionada, né, está sendo colocada como um problema a ser resolvido. Então, as entidades da sociedade civil têm que estar juntas nisso daí para garantir a neutralidade de rede e para garantir a privacidade do cidadão. E, mais recentemente, o que aconteceu foi uma reformulação do Ministério das Comunicações, em que novamente tivemos substituições, né, e que, sob o ponto de vista da sociedade civil, a gente tem uma dificuldade grande, porque a gente vai ter que restabelecer toda uma comunicação com a nova equipe para fazer presença perante ao ministro, né, mostrar que a gente tem propostas sendo colocadas na mesa e que queríamos, na verdade, discutir, né? Nós não estamos com uma postura de defensores de posição, nós queremos discutir, nós não encontramos no governo atualmente, né, interlocução, né? Na época
Plano Nacional de Banda Larga, havia uma entidade que era o Fórum Brasil Conectado, né, que foi decretado pelo governo e que, aos poucos, foi sendo esvaziado e hoje não existe mais. Ou seja, não existe interlocução da sociedade civil nas decisões de comunicação e de telecomunicações no Brasil. E nós estamos o tempo todo dizendo que a gente quer discutir, a gente quer sentar na mesa com empresários e com as operadoras de forma a escolher um caminho adequado para as comunicações no Brasil. Finalmente, então, eu queria só dizer para vocês o seguinte: a gente aqui no Clube de Engenharia, nós temos 19 divisões técnicas, né? Cada uma lida com um aspecto de engenharia. E tem duas muito importantes em relação a essa discussão da sociedade civil, em relação à mídia e em relação à comunicação de uma forma geral. Uma delas é o Fórum de Mobilidade Urbana, que discute exatamente, sob o ponto de vista de engenharia, como é que se realiza a tecnologia, como é que a tecnologia pode ajudar essa mobilidade urbana de uma forma geral. Então, o Fórum de Mobilidade Urbana se reúne todas as sextas-feiras, às 18 horas. Então, invariavelmente esse horário. E a outra divisão técnica que trata dos assuntos de comunicação de uma forma geral, né? Da comunicação e da área de TI, né? Tecnologia da informação, que se reúne todas as sextas-feiras às 11 horas, também invariavelmente. Essas reuniões elas são abertas, quem quiser participar pode participar, é um prazer para a gente. Eu digo para vocês que em ambas esses fóruns existem pessoas de todas as áreas, não são só técnicos, né? Nós temos pessoas de todas as áreas, nós temos provedores de conteúdo, nós temos cineastas, né? Então tem toda uma gama de pessoas vinculadas e preocupadas, né, com as decisões que a gente vem tomando no Brasil. Então, basicamente, era essa a minha fala. Tá? Então, vamos lá. Abrir para o debate, o Fran Sérgio já se inscreveu. Pedir para as pessoas falarem aqui, porque tem pessoas ouvindo a gente, assistindo, ouvindo. Ainda estou no rádio aí. Acho que eu vou muito mais na ideia de continuar, né? Ou seja, do evento não terminar aqui. Então, assim, dia 11, junto com o comitê da Copa Popular, da Copa e Olimpíadas, Fórum de Juventudes, o Rede Comunidade contra a Violência, a gente vai estar fazendo um debate na Cinelândia, né? Num espaço aberto, sobre a questão da militarização, né? Vai ter mesa, vai ter intervenções políticas culturais. Então, a galera da mídia que faz essa comunicação comunitária, se puder estar presente para fortalecer, para tentar fazer uma cobertura, seria bacana. Um outro ponto é, assim, dizer que tem gente aí da comunicação comunitária do Cidadão, lá da Maré, né? A Jennifer também, que é do Fórum, que é de Acari, Isabel, né, que participaram também do processo de militarização. E uma outra questão, e aí já como, né, o Fórum vem dialogando com o Intervoz, né, às vezes nem tanto, né, mas esporadicamente, mas já tem um espaço estabelecido. No processo de militarização, a gente vem discutindo muito esse processo de denúncia, e aí a gente sempre cai, né, dos organismos internacionais ou dentro das próprias estruturas, né, das institucionais democráticas, de denunciar o Estado, de denunciar a polícia e tudo mais. E a gente começa a fazer uma discussão, né, por que não, né, solicitar, né, que as empresas, né, que armam as nossas polícias possam ser punidas, né? Essas empresas internacionais, né? A gente tentou mapear algum caso, né, de algum movimento que pudesse denunciar essas empresas internacionais, né, essa indústria internacional, e aí eu acho que, assim, é possível talvez a gente pensar para frente em alguma campanha, algum processo que dialogue, né, para tentar, de alguma forma, atingir isso e a gente sair também um pouco, né, dessa denúncia apenas do Estado, mas tem algo maior do que isso, né, algo internacional, eu acho que é importante. E um outro ponto é ressaltar uma campanha que o Intervozes fez sobre a questão, né,
dos programas policialescos, ou seja, foi uma campanha bacana, mas no Rio de Janeiro, a gente, não sei se a gente não conseguiu estabelecer um contato, essa campanha não adentrou a periferia, trazia, né, as imagens de Cidia Campos e outros. Eu acho que, assim, se for possível, eu acho que, assim, é fundamental, dentro desse debate da comunicação, no diálogo com a questão da militarização, a gente tentar retomar e estabelecer essa questão. Porque é isso, né? Ou seja, é Wagner Montes, é Cidinha Campos, são esses programas que acabam educando, né? E aí, hoje, a maioria da população favelada, eu moro em Manguinhos, diz que é a favor da redução da maioridade penal, né? Porque está sendo pautada diariamente, cotidianamente, por essas pessoas. E eu acho que pensar nesse enfrentamento. E, para encerrar, dizer que, nesse acompanhamento e no apoio do Fórum de Juventudes, a gente tem algumas descrenças, apesar de a gente viver um processo de democracia muito recente. Uma é algumas institucionalidades democráticas, né? Ou seja, assim, conselhos, conferências, né? As políticas que vêm sendo estabelecidas, planos diretores, têm tido muito pouco impacto. E a gente tem, né, hoje, né, não foi sempre assim, e aí por isso que eu estou falando, depois de uma análise de conjuntura, se negado a participar desses espaços, né? E aí fazer um convite que no dia 21, no Calçadão de Campo Grande, a gente vai estar fazendo uma contraconferência de juventudes, né, para avaliar um pouco os impactos das conferências de juventudes anteriores, que foram feitas e que, de resultado, a gente, na vida dos jovens, né, teve pouca questão, né? E aí a prioridade número 1 da Conferências Nacionais de Juventude, estadual e municipal, era a questão do genocídio da juventude negra, né? E aí a gente sempre tentava estabelecer um diálogo com o governo falava, não tem recurso. E aí uma jovem, né, semana passada, que foi articuladora do Plano Juventude Viva, que foi um dos frutos desse processo, falou assim, não precisa de dinheiro, precisa de vontade política. É só os governadores falar, pare de apertar o gatilho. Então, um discurso, né, da falta de recurso e tudo mais. Então, assim, é uma reflexão. Então, assim, eu ouvi muito da conferência, né, dos espaços, requisitar e tudo mais, mas esses espaços têm tido muito pouco impacto, né, na vida dos cidadãos de forma comum, e aí eu acho que aí a juventude tem reinventado formas, né, e aí formas do cotidiano de fazer pressão, de fazer incidência de uma outra forma que talvez a gente consiga garantir direitos fugindo dessa lógica dos conselhos e desses espaços institucionalizados. Marinoni. Boa noite. Foi ótima essa fala do Fran Sérgio, porque me ajuda a apresentar um pouco da nossa proposta inicial mesmo. Assim, quando a gente discutiu a Semana de Democratização da Comunicação, a gente tinha pensado, entre várias coisas, porque além da megalópole, tem a megalomania da gente, de organizar, na verdade, uma espécie de assembleia popular, em que a gente pudesse encaminhar uma plataforma, uma pauta que pudesse orientar uma organização, né, digamos, de uma espécie, quase uma frente em torno da pauta da comunicação. Só que daí a gente caiu um pouco na real e pensou assim, porra, a gente mal tem o diálogo sobre essa pauta, a gente não sabe nem como é que as pessoas os outros movimentos estão lidando especificamente com a questão da comunicação, como é que isso circula entre eles. Então, seria legal a gente iniciar pelo menos um debate para que as pessoas apresentassem como é que a comunicação é vista por esse pessoal, né? Tipo assim, a gente sabe que o MTST está tocando uma tarefa super importante, que o pessoal do Comitê Popular da Copa e Olimpíada está tocando tarefa super importante, o pessoal do Fórum de Juventude, o pessoal do Clube de Engenharia, tipo, o pessoal do Movimento Estudantil de Comunicação, que está aqui, está presente também. A gente sabe que cada um tem suas pautas, mas a gente não tem essa capacidade ainda de fazer a síntese. Eu acho que essa era a nossa proposta inicial. E aí, o legal, a fala do Fran Sérgio, eu digo no sentido de que tipo, já foi bastante propositiva, né, de que a gente consegue apontar nesse sentido. A fala do Ginder também já tentou fazer um pouco disso. E aí, eu acho que aí tem uma coisa que eu acho que nós todos sofremos, digamos assim, que é o problema das poucas pernas, né? Boa parte do fato
de a gente não ter conseguido tocar uma parte da política de comunicação, de debate sobre os programas policialescos, como o Francesco falou antes, é porque a gente não tem perna suficiente, porque a gente reserva o pouco tempo livre que sobra dos nossos espaços de trabalho para a militância, e aí não dá conta se a gente fosse girado, digamos assim, completamente só para militar, a gente não dava conta. Imagina quando a gente faz isso no tempo livre que sobra, né? E aí ainda com toda essa realidade, e aí acho que chega no tema específico do nosso debate, toda essa realidade louca que é a cidade contemporânea, assim, né? Porque além desse tempo livre já ser mínimo, aí você tem um enfrentamento do trânsito, você tem uma série de outras coisas da lógica da cidade que você tem que lidar, que é, por exemplo, pagar suas contas, tem que resolver problema no banco nesse espaço de tempo que sobra também. Então, essa lógica toda da cidade inviabiliza muitas vezes que a gente consiga fazer muito mais do que a gente faz, mas o que a gente quer fazer, mas mesmo assim a gente faz. E aí, por que eu acho que o debate da comunicação é super importante, para além das coisas todas que já foram faladas aqui? Porque o debate da comunicação, a meu ver, tem duas dimensões que são fundamentais para tudo aquilo que a gente luta por, e por tudo aquilo que a gente acredita, e pela sociedade outra que nós queremos construir. O primeiro é a capacidade dos meios de comunicação de construção da representação da sociedade, da realidade, assim, né? São os meios de comunicação que constroem a representação da sociedade que a gente tem. Mesmo que o meio de comunicação mais básico do ser humano, que é a própria voz humana. Assim, a gente usa a nossa voz para construir, por meio de uma comunicação, uma interpretação da realidade onde a gente está. E aí, pensando em todos os meios tecnológicos, meios produtivos, meios que foram desenvolvidos ao longo da história para produzir essa compreensão da realidade, a ideologia, a cultura, tudo que representa simbolicamente a realidade, a gente chegou a um ponto, digamos assim, do processo de desenvolvimento, que a gente tem uma capacidade monstruosa, assim, sei lá, pornográfica, digamos assim, de produção da realidade, e isso tudo está concentrado na mão de meia dúzia. E meia dúzia não é nenhuma metáfora. Meia dúzia é a palavra exata. Assim, se você for ver, grosso modo, quando a gente vai chegar no pico da pirâmide, a gente tem provavelmente 4 ou 5 conglomerados internacionais que dominam o mercado internacional. A gente vai chegar no Brasil, vai ver que tem 5 grupos de comunicação que dominam o mercado nacional, e isso, assim, melhorando a situação, né? Porque dos 5, um manda e os outros imitam. Então, assim, tudo isso é muito complicado. E aí, por outro lado, além dessa lógica da produção da realidade, existe o papel dos meios de comunicação na nossa capacidade de auto-organização. E aí eu acho que, muitas vezes, a gente faz esse debate, mas faz debate separado. As pessoas falam da comunicação. Quando a gente pensa, o movimento, a esquerda tem que se apropriar do debate de comunicação, as pessoas pensam comunicação como puro instrumento, né? Tipo assim, quero ver como é que eu vou ter o meu, sei lá, vou me comunicar melhor. E aí, quando se fala, digamos assim, de uma compreensão mais ampla da comunicação, as pessoas começam a pensar a comunicação como outro, porque a lógica da expropriação é tão já introjetada na nossa vida, porque que a lógica a comunicação no sentido geral, né, de pensar os meios de comunicação, o sistema de comunicação, é uma coisa que diz respeito às empresas, porque já a vida é toda privatizada, e aí remete novamente para a lógica do debate do direito à cidade. O processo de privatização da cidade está ligado com esse processo de representação da cidade, o processo de militarização está ligado ao processo de legitimação dessa militarização, que legitima a violência, que está totalmente ligado com o processo de representação que a gente tem da nossa realidade, porque a representação da nossa realidade é a representação de nós mesmos. Dei um nó geral, só para reafirmar essa ideia de que eu acho que a gente tem que começar, que a gente tem que conseguir, a partir de algumas coisas que a gente falou aqui, acho que era bem esperado
que a gente apontasse para uma série de coisas, porque o tema é amplo e as pessoas vêm de experiências muito divergentes, e não divergentes, mas digamos que distintas, exatamente. Que a gente consiga começar a construir uma síntese. E aí, tipo assim, eu acho que o primeiro passo é um pouco esse que a gente está dando aqui, fazendo um diálogo conjunto. E aí, só para terminar, porque eu já falei demais, novamente, reafirmando, fazendo um debate com o que o Francérgio falou aqui, eu acho que como é que eu posso? O desencanto é uma das marcas do nosso tempo, assim, tipo, não tem como não se desencantar com essa realidade que a gente está enfrentando aí. Está muito difícil e cada dia parece estar mais difícil ainda. Mas a gente, incrivelmente, a gente tem a capacidade de nos reencantar. E aí, por exemplo, a experiência com a conferência de comunicação, acho que é um pouco isso também. A gente